Imagine se ao invés de gastar 4, 6 vezes ou até mais para aquisição de canetas, a administração pública puder realizar a contratação numa plataforma, num site estilo Amazon, Magalu, Mercado Livre, Shopee. Pois saiba que isso está mais perto da nossa realidade do que imaginamos. Com a possível alteração da nova lei de licitações nos próximos dias, nós teremos a possibilidade de contratação via SIX, Sistema de Compras Expressas. Com o envio do projeto de lei 2133 de 2023 para a sanção da Presidência da República, nos próximos dias nós teremos essa possibilidade de contratação expressa, ágil, na administração pública. Sim, esse PL, se sancionado pelo Presidente da República, depois regulamentado via decreto e instituir essas plataformas públicas ou privadas, possibilitará a aquisição de bens comuns, como, por exemplo, material de escritório, equipamento de informática, mobiliário, além de serviços como limpeza, assistência técnica, manutenção predial, tudo isso de forma instantânea pela administração pública. O SIX será utilizado para a contratação de bens e serviços comuns padronizados. Bens e serviços comuns, conforme o artigo 6º, inciso 13 da nova lei de licitação, são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. São aquelas contratações em que não se exige uma análise técnica complexa do objeto, bastando a comparação objetiva das propostas. E quando a legislação fala padronizados, isso vai ao encontro de um comando já determinado pela nova lei de licitações, que é a padronização dos bens pela administração pública. A nova lei determina que a administração pública realize um catálogo de contratações para que ela padronize os objetos que atendem, para evitar que uma secretaria daquele município contrate um objeto, a outra contrate outro, sendo que você pode padronizar aquela contratação e até conseguir custos menores. Se esse PL for sancionado nos próximos dias, nós teremos alteração da lei para criar uma nova hipótese de credenciamento, que é uma modalidade de contratação. Veja, não estou falando modalidade de licitação, como pregão, concorrência, estou falando modalidade de contratação mesmo. É como se, ao invés de fazer a licitação, você realizasse o credenciamento. O credenciamento é utilizado hoje para a contratação de passagens aéreas, mercados fluidos, ou seja, aqueles mercados que você pode constatar o menor preço do dia, além daquela situação em que a administração pública pretende contratar todas aquelas clínicas interessadas em prestar serviço para o SUS, além da contratação de quando a administração possibilita que o usuário, o cidadão, escolha uma das empresas credenciadas, ou seja, que obedeçam às regras da administração para a prestação daquele serviço. E agora nós teremos essa quarta possibilidade. Essa ideia é chamada de marketplace público. Isso já é utilizado em países como a Índia, nos Estados Unidos, na Espanha e em vários outros países. Então veja, não é uma coisa nova no mundo. É um sistema de contratação mais ágil, menos burocrático e que tem dado certo em alguns países. No Brasil, a gente tem instrumentos parecidos, como, por exemplo, a plataforma Contrata Mais Brasil. No canal, nós temos alguns vídeos sobre essa plataforma. Ela foi inaugurada em fevereiro deste ano de 2025, visando a contratação de microempreendedores individuais, ou seja, MEIs, pela administração pública. E essa plataforma tem adesão de municípios, de estados, de vários órgãos, além dos federais. Nessa plataforma, a administração pública, município, estado, governo federal, coloca a sua demanda, como por exemplo, reparo no piso, reparo no ar-condicionado, serviços de pedreiro, e ali os MEIs podem oferecer a sua proposta de forma rápida. Em poucos dias a administração tem o melhor preço ali e faz a contratação. Hoje essa plataforma é limitada a esse tipo de serviços e abrange contratações em até R$12 mil aproximadamente. A ideia de quando essa plataforma foi criada é que ela fosse expandida para outros tipos de contratação, como bens e serviços comuns. E agora, de certa forma, isso está sendo feito com esse projeto de lei. Nós temos no Brasil também órgãos que já estão fazendo esse tipo de plataforma para a contratação, por exemplo, de medicamentos. Obviamente que você vai utilizar isso para um medicamento mais simples, não para um medicamento raro, por exemplo. Nesses casos de contratação que não são de bens e serviços comuns, nós vamos continuar fazendo licitação de concorrência, dentre outras modalidades. A ideia aqui é que essas contratações, que geralmente comportam aproximadamente 90% do dinheiro que a administração pública gasta em licitações, sejam realizadas nesse sistema mais rápido, mais ágil.
Até mesmo porque o custo de um pregão muitas vezes ultrapassa o benefício real do preço que a administração pública adquiriu aquele bem, porque são procedimentos custosos, demanda horas de servidor, demanda custos da administração. Então, se a gente puder criar essa plataforma para essas contratações mais simples, a administração pública vai economizar muito. Mas como eu disse, além da sanção do presidente, nós vamos ter que aguardar a regulamentação do tema pelo governo federal. Isso significa que o governo federal vai soltar um decreto que não sabemos se esse documento já está pronto ou se ele será aberto para participação da sociedade na elaboração, como ocorre hoje na plataforma Participa Mais Brasil. A questão é, o projeto de lei já trouxe o que precisa ser regulamentado. As condições de admissão e de permanência dos fornecedores na plataforma, as regras para a inclusão de bens e serviços e também para a formação e alteração dos preços, os prazos e os métodos para entrega e recebimento dos bens e serviços, as regras de instrução processual e de uso da plataforma, as condições de pagamento com prazo não superior a 30 dias, ou seja, a lei já está falando que a administração pública, assim que receber aquele bem ou serviço, terá em até 30 dias para pagar o fornecedor. Isso, de certa forma, diminui os custos do produto, porque o fornecedor sabe que vai receber de forma mais rápida. E as sanções aplicáveis ao responsável por infrações, como, por exemplo, nos casos em que o fornecedor deixar de entregar o objeto para o qual ele foi selecionado em razão do melhor preço. A gente não sabe ainda se vai ter mudança na habilitação dos licitantes, se vai ter alguma simplificação do procedimento de planejamento, porque hoje, veja bem, os órgãos são estimulados a ter o plano anual de contratações, que é aquela previsão de todas as contratações que o órgão pretende fazer no ano. Ele precisa fazer um documento de formalização de demanda, colocando qual que é a necessidade, um estudo técnico preliminar para estudar o mercado, ver qual é o objeto ideal, o termo de referência, depois é feito um edital, depois esse edital é publicizado, as empresas oferecem os preços, é selecionado o vencedor e depois é verificada a habilitação, a documentação desse vencedor. A gente não sabe ainda se essa regulamentação simplificará alguma dessas fases. Hoje a administração precisa fazer um orçamento, uma pesquisa no mercado para verificar o preço que é possível pagar por aquele produto. Pode ser que isso seja simplificado, pois nós teremos preços atuais ali no momento que a administração acessar aquele site para adquirir aquele objeto. Não sabemos ainda como será essa regulamentação. Obviamente que além das vantagens, várias críticas estão surgindo. A administração pública tem uma tendência ao controle, à burocracia. Então tudo que é novo assusta. Mas algumas questões realmente merecem ser ponderadas quando essa plataforma for regulamentada. Como, por exemplo, a questão da participação das microempresas e empresas de pequeno porte. Isso porque, muitas vezes, as empresas, o comércio local não está preparado para essas novidades. Mas a bem da verdade é que, como a nova lei de licitação já estimulou que as licitações sejam feitas de forma eletrônica, a tendência é que essas MEs e EPPs que queiram fornecer para o governo se adaptem a essa realidade. Mas ainda existem críticas nesse sentido. Será que essas empresas vão ficar de fora? Será que elas vão conseguir oferecer preços para concorrer com os grandes? Será que só os grandes agora vão fornecer para o governo? Bom, a gente já tem benefícios na legislação, como, por exemplo, na Lei Complementar 123 de 2026, que determina licitações exclusivas para microempresas e empresas de pequeno porte, empate ficto, que é quando essa microempresa, mesmo que apresente um preço até 10% maior que o primeiro colocado, ou 5% no caso do pregão, possa cobrir a proposta do primeiro colocado, é o que a gente chama de empate ficto. Então, vamos aguardar e ver se a regulamentação entrará nesses aspectos, se vai manter essa participação das microempresas. Em relação à tecnologia, já existe, como eu disse, a questão do pregão eletrônico, a dispensa eletrônica. Então, as microempresas e empresas de pequeno porte precisam se adequar a essa nova realidade. O governo já está atrasado. Veja quanto tempo a gente já adquire produtos e serviços pela internet. E a administração pública continua fazendo um procedimento burocrático, lento, pagando caro. A administração pública precisa adaptar essa nova realidade. Uma outra crítica que tem sido apontada aí pelos juristas é em relação às plataformas privadas, porque a gente sabe que o algoritmo daqueles sites pode manipular
para que determinadas empresas apareçam mais na busca, que determinadas empresas sejam beneficiadas. Tudo isso precisa ser devidamente regulamentado. A questão é, sempre que a gente fala de tecnologia, como eu já mencionei em vídeos do canal voltado para inteligência artificial, a gente precisa ter cautela, a gente precisa discutir tudo isso. Mas a gente não pode, enquanto administração pública, deixar de adequar os nossos sistemas, inclusive de aquisições públicas, a essa nova realidade. Porque além de ser um procedimento mais ágil, como eu disse, vai ter menos custos transacionais. Tanto custo para a administração pública, que vai ter um procedimento mais simples para adquirir seus bens e serviços comuns, quanto para os licitantes, que terão, de certa forma, um procedimento mais simplificado quando eles se cadastrarem ali na plataforma e puderem fornecer seus preços para várias licitações. E aí, o que você achou dessa novidade? Comenta para mim aqui se você vê mais vantagens ou desvantagens. Você acha que vai substituir o pregão? Coloca nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para continuar recebendo atualizações desse tema, pois possivelmente o projeto de lei será sancionado nos próximos dias, se converterá em lei, nós teremos depois o decreto e, por fim, a instituição de plataformas digitais, sites tanto públicos quanto privados para a administração pública realizar suas compras.